véu da noite desce sobre o mundo, e com ele, uma quietude que nem sempre é sinônimo de paz. Há lugares onde o silêncio é apenas uma ilusão, uma fina camada que esconde sussurros ancestrais e presenças etéreas. Cemitérios, para muitos, são locais de descanso eterno, memoriais silenciosos de vidas que se foram. Para outros, contudo, são portais, pontos de encontro entre o que é visível e o que espreita nas sombras. Palcos de mistérios que desafiam a lógica e arrepiam a alma. É nessas necrópolis, sob a luz pálida da lua ou a escuridão abissal da ausência dela, que o inexplicável frequentemente se manifesta, deixando para trás testemunhas atordoadas e, por vezes, um rastro de denúncias que chegam aos ouvidos céticos da polícia. Hoje, mergulharemos em 10 encontros paranormais tão perturbadores que não apenas foram vivenciados, mas também formalmente reportados às autoridades. Histórias que transcendem o folclore e se tornam registros oficiais, embora frequentemente arquivados sob a rubrica de distúrbio da paz ou alucinação. Prepare-se para uma jornada ao coração do medo, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se dissolve, e onde o último refúgio dos mortos se revela um palco vibrante para o inexplicável. Nosso primeiro caso nos leva a um cemitério antigo, cujos muros de pedra parecem reter os segredos de séculos. João era o guarda noturno, um homem de meia-idade com uma postura robusta e um ceticismo inabalável. Havia passado mais de 20 anos patrulhando os corredores silenciosos entre as lápides, e em todo esse tempo nunca havia presenciado nada que não pudesse ser explicado pela lógica. Fantasmas, bobagem, costumava dizer aos colegas com um sorriso irônico. Sua motivação era simples: manter a segurança do local, impedir vândalos e curiosos e provar a si mesmo, a cada noite, que não havia nada lá, além de terra, pedra e memórias. A escuridão era sua aliada e o silêncio, sua rotina. No entanto, as últimas semanas haviam trazido uma mudança sutil, quase imperceptível, mas persistente. Sons. Não os estalos habituais da madeira velha ou o farfalhar das folhas secas levadas pelo vento. Eram outros sons, mais profundos, mais intencionais. Um arrastar de correntes que parecia vir do setor mais antigo, onde os túmulos são mais elaborados e as árvores mais retorcidas. Um sussurro indistinto que parecia ecoar seu próprio nome, apenas para desaparecer no ar frio da noite quando ele se virava abruptamente. A princípio, João atribuiu aos nervos, à solidão, à luz fraca da lanterna que brincava com sua percepção. Ele era um homem prático, um pilar de razão em um mundo que, para ele, era estritamente material. A sensação de ser observado tornou-se uma constante. Independentemente de onde estivesse, parecia haver um par de olhos invisíveis seguindo seus movimentos. Ele virava-se bruscamente, a lanterna varrendo a escuridão, mas nunca encontrava nada. A brisa gélida, no entanto, parecia intensificar-se nos momentos em que essa sensação era mais forte, como se uma presença fria o circundasse. O ceticismo de João, antes uma fortaleza impenetrável, começava a apresentar pequenas rachaduras. Ele se pegava verificando as fechaduras com mais frequência, acelerando o passo em certas áreas do cemitério e, para seu próprio desgosto, ouvindo com mais atenção aos murmúrios do vento. Então veio o incidente. Era uma noite sem lua, a escuridão tão densa que parecia engolir a luz de sua lanterna. João estava fazendo sua ronda final, perto do mausoléu da família Almeida, uma estrutura imponente de mármore escuro. De repente, uma sombra. Não a sombra de uma árvore ou de um monumento, mas uma forma distinta, alta e esguia, que se movia com uma fluidez antinatural. Ela parecia deslizar entre as lápides sem tocar o chão, uma mancha mais escura na escuridão. João parou, o coração batendo forte no peito, um ritmo que ele não sentia desde seus tempos de serviço militar.
Ele ergueu a lanterna, o feixe de luz tremendo ligeiramente em suas mãos. A figura sombria pairava a poucos metros de distância, imóvel por um instante, como se estivesse ciente de sua observação. Não havia rosto, nem detalhes discerníveis, apenas a silhueta de uma pessoa envolta em um manto de escuridão. Um calafrio percorreu a espinha de João, frio e penetrante, algo que ia além do ar gelado da noite. Sua mente racional tentou encontrar explicações. Um truque de luz, um vândalo mascarado, o cansaço. Mas a forma como a sombra pairava, a ausência de som, a maneira como o ar ao redor dela parecia mais denso, tudo desafiava sua lógica. Ele deu um passo à frente, a lanterna ainda apontada. "Ei, quem está aí?" Sua voz soou mais rouca do que o esperado, quebrando o silêncio opressor. No instante em que as palavras deixaram seus lábios, a figura se dissolveu. Não correu, não se escondeu. Simplesmente se esvaiu no ar, como fumaça, deixando para trás apenas o vazio e um frio ainda mais intenso. João ficou ali, parado, a lanterna ainda apontada para o nada. Seus olhos varreram a área, procurando por qualquer vestígio, qualquer pista que pudesse desmentir o que acabara de testemunhar. Nada. Apenas as lápides silenciosas e a escuridão impenetrável. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, João sentiu um medo primitivo, um terror que não podia ser explicado ou racionalizado. Ele terminou sua ronda em um estado de choque, sua mente girando em busca de uma explicação que não existia. Ao amanhecer, com a luz do sol trazendo um pouco de sanidade de volta ao mundo, ele fez o impensável. João, o cético inabalável, dirigiu-se à delegacia local e apresentou uma denúncia. Ele descreveu a figura sombria, os sons inexplicáveis e a sensação de estar sendo observado. A polícia, claro, ouviu com um misto de incredulidade e pena. A denúncia foi registrada como distúrbio noturno e relato de figura não identificada, prontamente desacreditada e arquivada, mas para João, a realidade de seu mundo havia sido irreversivelmente alterada. Ele sabia o que vira, e a sombra errante do cemitério havia deixado uma marca indelével em sua alma. Este foi apenas o primeiro de muitos relatos que desafiariam a compreensão das autoridades. O ceticismo da polícia era uma barreira intransponível, mas a realidade dos eventos continuava a se manifestar, ignorando a descrença oficial. Assim, a história de João não foi um incidente isolado, mas o prelúdio de uma série de relatos que, aos poucos, começaram a desenhar um padrão perturbador. O cemitério, antes um local de descanso final, revelava-se um palco para o inexplicável, um limiar onde o véu entre os mundos parecia mais tênue. E foi nesse cenário que Ana e Pedro, jovens em busca de emoções fortes, adicionaram um novo capítulo à crescente lista de encontros paranormais. Ana e Pedro eram o tipo de casal que vivia para a adrenalina. Para eles, a vida era uma aventura a ser explorada. E o sobrenatural, um desafio excitante. Cemitérios à noite não eram locais de luto, mas sim de mistério, um parque de diversões gótico onde a história sussurrava entre as lápides. Armados com câmeras e um gravador de áudio de alta sensibilidade, eles se aventuraram no antigo cemitério da cidade, o mesmo onde João fazia suas rondas, em uma noite de sexta-feira. A motivação era pura curiosidade, a busca por algo que pudesse provar a existência de um além, ou simplesmente render uma boa história para suas redes sociais. A noite estava fria e silenciosa. A brisa que balançava as copas das árvores parecia carregar ecos de tempos passados. Eles caminhavam entre as fileiras de túmulos, as lanternas de seus celulares iluminando inscrições desbotadas e estátuas corroídas pelo tempo. A atmosfera era densa, palpável, mas Ana e Pedro, acostumados a esse tipo de ambiente, sentiam apenas um frisson de excitação.
Foi então que o primeiro som rompeu o silêncio. Um lamento suave, quase inaudível a princípio, que parecia vir de algum lugar próximo à antiga capela em ruínas. Pedro parou, erguendo o gravador. "Você ouviu isso?" sussurrou ele, a voz carregada de uma expectativa mórbida. Ana assentiu, os olhos arregalados. O som era inconfundível, o choro de uma mulher. Não um choro alto e histérico, mas um lamento contido, cheio de uma dor profunda e antiga. Eles decidiram seguir o som, seus corações batendo um ritmo acelerado, uma mistura de medo e fascínio. A cada passo, o lamento se tornava mais distinto, mais próximo, parecendo emanar do túmulo mais antigo e ornamentado do cemitério. Um mausoléu de mármore branco dedicado a uma jovem noiva, falecida prematuramente. Ao se aproximarem, a sensação de frio aumentou, e a atmosfera ao redor do mausoléu parecia vibrar com uma energia melancólica. O choro era agora claro, um som que parecia rasgar a alma, e, no entanto, não havia ninguém. Eles vasculharam os arredores com suas lanternas, procurando por qualquer sinal de uma pessoa, um animal, qualquer explicação lógica. Mas o local estava deserto, exceto por eles e as lápides silenciosas. O lamento continuou, e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um tipo de medo diferente que ia além da excitação inicial. Foi nesse momento de tensão que aconteceu o incidente mais perturbador. O lamento cessou abruptamente, substituído por um silêncio opressor. Ana e Pedro se entreolharam, confusos e um tanto aliviados. Mas a calma durou pouco. Uma voz, suave e etérea, sussurrou o nome de Ana. Ana. A voz parecia vir de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo. Um sopro gelado que arrepiou cada pelo em seu corpo. Não era a voz de Pedro, nem a de qualquer outra pessoa que eles conhecessem. Era uma voz feminina, carregada de uma tristeza infinita, mas também com um tom de intimidade assustadora. Ana congelou, o sangue gelado nas veias. Pedro, ao seu lado, estava pálido. "Você ouviu isso?" Ele mal conseguiu sussurrar, o gravador tremendo em suas mãos. Ela disse o meu nome", respondeu Ana, a voz embargada pelo choque. A voz sussurrou novamente, desta vez mais distintamente, quase ao pé do ouvido de Ana. "Não me esqueça." O som era tão próximo que Ana sentiu o hálito frio em sua nuca, mesmo sem haver ninguém ali. Um pânico incontrolável tomou conta dela. Eles não esperaram por mais. O medo primitivo substituiu a curiosidade. Largar suas câmeras e o gravador, eles correram. Correram sem olhar para trás, através das fileiras de túmulos, a escuridão parecendo persegui-los. A adrenalina pulsava em suas veias, e as imagens da capela deserta e da voz sussurrante se gravavam em suas mentes. Quando finalmente alcançaram a saída do cemitério, ofegantes e trêmulos, o ar da rua parecia mais espesso, mais seguro. Naquela noite, o casal aventureiro foi transformado em duas almas aterrorizadas. A busca por emoções fortes havia se tornado uma experiência de puro horror. Ao contrário de João, que havia demorado a procurar a polícia, Ana e Pedro foram direto à delegacia. Eles tentaram relatar o que havia acontecido, a mulher chorando, a voz sussurrante, o nome de Ana sendo chamado. A polícia, como era de se esperar, ouviu com ceticismo. O relato foi registrado como perturbação da paz, com a anotação de jovens excessivamente excitados por histórias de fantasmas. No entanto, houve um detalhe arrepiante que o oficial responsável, um homem mais velho chamado Sargento Costa, não conseguiu ignorar completamente. No relatório, ele escreveu: "Os denunciantes estavam visivelmente abalados. A jovem Ana apresentava um inchaço vermelho e marcas de arranhões finos em seu pescoço, como se algo invisível a tivesse tocado. Ela insistiu que a voz a havia sussurrado tão perto que a queimou."
O sargento, um homem de lógica e ordem, não pôde explicar as marcas ou o terror genuíno nos olhos dos jovens. Ele arquivou o caso, como tantos outros, mas a imagem do pescoço de Ana e o eco da voz, supostamente ouvida, permaneceram em sua memória. Um detalhe minúsculo, mas perturbador, em meio a uma pilha de relatórios sobre incidentes inexplicáveis em cemitérios. O lamento da noiva, para ele, transformou-se em um murmúrio persistente de dúvida, uma semente de incerteza plantada no solo árido de seu ceticismo. Enquanto o sargento Costa tentava afastar de sua mente as imagens do pescoço de Ana, a vida seguia seu curso, e com ela, novas e perturbadoras histórias surgiam dos portões de ferro dos cemitérios. Longe dos lamentos etéreos e das sombras errantes, outra família se deparava com um tipo diferente de enigma, um que envolvia a inocência de uma criança e a persistência de um passado esquecido. A família Silva, composta por Maria, João e seu filho pequeno, Pedrinho, de apenas 5 anos, visitava o cemitério local com um propósito melancólico, mas comum: prestar suas homenagens a uma tia-avó recentemente falecida. O dia estava cinzento, com uma leve garoa que parecia lavar a tristeza das lápides. Pedrinho, alheio à gravidade do momento, explorava o ambiente com a curiosidade típica de sua idade, enquanto seus pais se dedicavam a arrumar as flores no túmulo. Ele andava entre as sepulturas, os olhos brilhando com a descoberta de cada inseto ou folha interessante, até que parou em frente a uma lápide antiga, quase ilegível, coberta de musgo. Seus pais, absortos em sua tarefa, não perceberam de imediato a quietude súbita do filho. De repente, Pedrinho começou a rir, um riso infantil e contagiante. Maria e João ergueram os olhos, surpresos. O menino estava conversando. "Ela gosta do meu carrinho", disse Pedrinho apontando para a lápide. Maria se aproximou curiosa. "Quem gosta do seu carrinho, meu amor?" perguntou, olhando ao redor, mas não havia ninguém por perto. O cemitério estava praticamente deserto, exceto por eles. "A Ana", respondeu Pedrinho, com a simplicidade inocente de uma criança que não vê barreiras entre o visível e o invisível. "Ela disse que o dela quebrou e não tem outro." Maria sentiu um arrepio. "Que Ana, filho? Não tem ninguém aqui." Pedrinho franziu a testa, como se a incompreensão da mãe fosse óbvia. "Tem sim, mamãe. A amiguinha Ana. Ela está aqui. Ela é bem quietinha, mas gosta de brincar." João, um homem pragmático, sorriu, tentando dissipar a estranheza. "Deve ser a imaginação do Pedrinho, Maria. Ele sempre foi muito criativo." Mas a criatividade do menino parecia ter um novo e perturbador foco. Durante toda a visita, Pedrinho continuou a interagir com sua amiguinha invisível, rindo, apontando e até mesmo oferecendo pedaços de seu lanche para a suposta companhia. A situação atingiu um novo patamar de estranheza quando, ao se prepararem para ir embora, Pedrinho se recusou a deixar o cemitério. "Não posso ir, mamãe. A Ana pediu para eu ficar e brincar mais. Ela está triste." Seus olhos estavam marejados e ele agarrava a mão de sua amiguinha com tanta força que Maria podia sentir o peso do ar em seu próprio braço, como se houvesse algo ali. João, com um pouco mais de firmeza, conseguiu convencer o filho a sair, prometendo que eles voltariam em breve. Nos dias que se seguiram, a amiguinha Ana tornou-se uma presença constante na vida de Pedrinho. Ele falava com ela, descrevia suas roupas antigas e até mesmo contava histórias que, segundo ele, Ana lhe contava sobre quando ela morava aqui. A família Silva tentou racionalizar, pensando que era uma fase, uma maneira de lidar com o luto da tia-avó. Talvez. Mas a inquietação de Maria crescia a cada dia. O ponto de ruptura veio uma semana depois, quando Maria encontrou um objeto estranho no quarto de Pedrinho. Era um pequeno brinquedo de madeira, um cavalinho de balanço em miniatura, visivelmente antigo e desgastado pelo tempo. Suas cores originais, um azul pálido e um vermelho desbotado,
mal podiam ser discernidas sob a camada de sujeira e verniz rachado. Maria tinha certeza de que nunca havia visto aquele brinquedo antes. Não era de Pedrinho, nem de nenhum dos seus primos. "Filho, de onde veio isso?" perguntou, segurando o objeto com uma sensação de apreensão. Pedrinho sorriu, inocente. "A Ana me deu, mamãe. Ela disse que era o brinquedo preferido dela. É um presente de despedida." O coração de Maria disparou. Despedida? Onde Pedrinho teria ouvido essa palavra? E como um brinquedo tão antigo e que eles nunca tinham visto apareceu em seu quarto? Ela examinou o cavalinho mais de perto e percebeu algo gravado na base, quase imperceptível. "Para minha pequena Ana, 1928. A data, o nome, a história de Pedrinho sobre uma amiguinha que morava aqui, tudo se encaixava de uma forma macabra. Maria sentiu um pavor gelado invadir sua alma. Naquela noite, Maria tentou conversar com João, mas ele permaneceu cético. "Deve ter sido um brinquedo que ele pegou no cemitério e escondeu, Maria. Crianças fazem essas coisas. A Ana é parte da imaginação dele." Mas Maria sabia que não era assim. A maneira como o brinquedo apareceu, a data, a precisão das descrições de Pedrinho sobre a amiguinha, era demais para ser coincidência. A mãe, desesperada com os relatos cada vez mais vívidos do filho e a presença inegável do brinquedo antigo, decidiu que precisava de ajuda. Ela foi à delegacia no dia seguinte, o cavalinho de madeira embrulhado em um pano, como uma relíquia proibida. Lá, tentou relatar a história, a criança invisível, o brinquedo que apareceu do nada. Os policiais a ouviram com uma mistura de tédio e condescendência. Eles sugeriram que ela procurasse um psicólogo infantil para Pedrinho, ou talvez uma igreja. "Senhora, crianças têm imaginação fértil, e o cemitério é cheio de coisas antigas que as pessoas abandonam", disse um dos oficiais, com um tom que sugeria que Maria estava perdendo a razão. A denúncia foi registrada, mas de forma genérica, como queixa de perturbação familiar, sem qualquer menção ao paranormal. A relutância da polícia em aceitar a natureza inexplicável de sua história era palpável. Maria saiu da delegacia com uma sensação de frustração e desamparo ainda maior. O cavalinho de madeira, agora em sua casa, parecia um portal para um mundo que ela não compreendia, mas que seu filho parecia ter acesso. O riso de Pedrinho, antes uma melodia alegre, agora carregava um eco de mistério, um lembrete constante de que talvez algumas crianças nunca estivessem realmente sozinhas. A pequena Ana, a amiguinha invisível, deixara um presente, um elo tangível entre os vivos e os que descansavam sob a terra. E para Maria, a relutância da polícia em ajudar apenas reforçava que, em certos domínios, a lei humana era impotente. Ainda que a polícia pudesse ignorar as evidências e os relatos perturbadores, nem todos os encontros paranormais em cemitérios eram passíveis de serem simplesmente descartados como imaginação infantil ou perturbação familiar. Havia aqueles que desafiavam o ceticismo com a força bruta da realidade, deixando marcas visíveis e inegáveis, mesmo para os mais descrentes. Marcos era um jovem problemático, uma alma inquieta, que encontrava uma estranha e doentia satisfação em desrespeitar os mortos. Para ele, cemitérios não eram locais de luto ou reverência, mas sim palcos para sua rebeldia, lugares onde podia externalizar sua raiva e frustração contra o mundo. Desde a adolescência, Marcos tinha o hábito de vandalizar túmulos. Começou com pichações insignificantes, evoluindo para a quebra de lápides e a profanação de estátuas. Não havia motivo aparente além do puro desprezo, um desejo de chocar e de sentir-se poderoso sobre algo intocável. Seus amigos, um grupo igualmente desajustado, o acompanhavam nessas incursões noturnas, mas nenhum deles possuía a mesma intensidade de ódio que Marcos parecia nutrir. Ele era o líder,
o mais audacioso, aquele que sempre ia um passo além. Em uma noite particularmente escura e fria, Marcos e seu grupo invadiram o antigo cemitério da saudade, o mesmo onde Pedrinho havia encontrado sua amiga Ana. A lua estava escondida por nuvens espessas, e a escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelas lanternas dos celulares. O ar estava pesado, carregado com o cheiro úmido da terra e o aroma metálico de ferrugem das grades antigas. Enquanto seus amigos se contentavam em derrubar alguns vasos de flores e rabiscar frases ofensivas em uma lápide, Marcos sentia-se impelido a algo mais. Ele buscava um desafio, uma resposta para o vazio que sentia. Seus olhos pousaram em um jazigo antigo, uma construção imponente de mármore escuro, coberta de musgo e era. A porta de ferro forjado estava enferrujada, mas parecia convidativa em sua decrepitude. "Vou entrar lá", anunciou com um sorriso desafiador, ignorando os olhares apreensivos dos amigos. "Quero ver se tem alguma múmia lá dentro." Seus amigos tentaram dissuadi-lo, mas a audácia de Marcos era inabalável. Ele arrombou a porta com um chute forte, o rangido metálico ecoando assustadoramente no silêncio da noite. O interior do jazigo era ainda mais sombrio e opressor. O ar era denso, parado há décadas, com um cheiro que Marcos não conseguia identificar, mas que lhe causava náuseas. Havia caixões antigos, alguns desfeitos pelo tempo, outros surpreendentemente intactos. Marcos riu, um som estridente que parecia profanar o local. Ele pegou uma lanterna e começou a iluminar os caixões, chutando um deles de leve, apenas para sentir a emoção da transgressão. Foi nesse momento que a temperatura dentro do jazigo despencou drasticamente. Uma lufada de ar frio, tão intensa que fez seus pelos se eriçarem, varreu o local. Marcos parou, a risada morrendo em sua garganta. Seus amigos, do lado de fora, chamavam seu nome, mas ele parecia paralisado. Ele sentiu algo tocar sua perna, uma sensação gelada e úmida, como se uma mão fria e enrugada o estivesse puxando. Ele olhou para baixo, mas não havia nada. Apenas a escuridão e a poeira. Um calafrio percorreu sua espinha. Marcos tentou se mover, mas sentiu como se estivesse preso, como se mãos invisíveis o segurassem firmemente pelos tornozelos. O pânico começou a se instalar. Ele puxou a perna com força, mas a sensação de ser agarrado persistia. Um sussurro gelado pareceu ecoar em seus ouvidos, uma voz antiga e rouca que não formava palavras compreensíveis, mas que transmitia uma raiva profunda e ancestral. Marcos gritou, um grito primal de puro terror que rasgou o silêncio da noite. Ele se debateu, tentando se libertar da força invisível que o prendia. Seu corpo foi jogado contra a parede de mármore frio, e ele sentiu uma dor aguda em suas costas. O ataque era implacável, invisível, mas real. Ele podia sentir unhas afiadas arranhando sua pele, rasgando suas roupas. O cheiro de terra úmida e putrefação intensificou-se, envolvendo-o como um sudário. Com um último esforço desesperado, Marcos conseguiu se soltar, caindo de bruços no chão empoeirado. Ele rastejou para fora do jazigo, o pânico tomando conta de cada fibra de seu ser. Seus amigos o viram emergir, pálido, tremendo e com as roupas rasgadas. Havia arranhões profundos e sangrentos em seus braços, pescoço e rosto, como se garras afiadas o tivessem atacado. Ele não conseguiu explicar o que aconteceu, apenas balbuciou sobre mãos frias e uma coisa que o atacou. Seus amigos, embora visivelmente chocados com seu estado, estavam céticos. Eles o levaram para casa, mas a experiência havia mudado Marcos. O vândalo destemido havia desaparecido, substituído por um jovem aterrorizado que mal conseguia dormir. No dia seguinte, sua mãe, horrorizada com as marcas em seu corpo, o levou à polícia. Marcos, entre soluços, tentou contar a história do ataque invisível no cemitério.
Ele descreveu a sensação das mãos geladas, os arranhões profundos, o cheiro de morte. Os policiais ouviram com uma mistura de incredulidade e aborrecimento. A denúncia foi registrada como agressão de origem desconhecida. Mas a verdade é que os oficiais acharam que Marcos havia se envolvido em uma briga de rua e estava tentando encobrir a verdade com uma história fantasiosa. Um dos policiais, com um sorriso de escárnio, sugeriu que talvez ele tivesse trombado com um gato raivoso no escuro. Marcos foi ridicularizado. Sua história foi descartada. Mas as marcas em seu corpo eram reais. As cicatrizes que ele carregaria para sempre eram uma prova inegável de que algo o havia atacado naquela noite. A polícia podia não acreditar, mas Marcos sabia a verdade. Ele havia profanado um lugar sagrado, e os mortos haviam respondido, ensinando-lhe uma lição brutal e inesquecível sobre o respeito que se deve ter aos que descansam no além. A vingança silenciosa do cemitério havia deixado sua marca, não apenas em sua pele, mas em sua alma, transformando o vândalo em um homem assombrado pelo terror de um encontro que a lei se recusava a reconhecer. A vingança silenciosa do cemitério havia deixado sua marca, não apenas em sua pele, mas em sua alma, transformando o vândalo em um homem assombrado pelo terror de um encontro que a lei se recusava a reconhecer. A lição de Marcos, embora brutal, não foi suficiente para dissuadir outros de testarem os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. Longe dali, em outra cidade, um grupo de jovens, deslumbrados com o mistério e a adrenalina do oculto, preparava-se para sua própria incursão no reino do desconhecido. Este é o quinto caso de nossa lista, e ele nos leva a um cenário onde a curiosidade e a imprudência se misturam com o sobrenatural, os jovens ocultistas e a presença maligna. Era uma noite sem lua, perfeita para os seus propósitos. 4 adolescentes, Sofia, Léo, Bruno e Mariana, se esgueiravam pelos portões enferrujados do Cemitério da Saudade, um local antigo e esquecido, conhecido por suas lendas e pela aura de mistério que o envolvia. Eles não estavam ali para vandalizar, mas para invocar, fascinados por histórias de espíritos e demônios, e munidos de livros empoeirados sobre rituais e invocações, decidiram que era hora de provar a si mesmos e uns aos outros que o mundo oculto era real. Sofia, a líder autoproclamada do grupo, carregava uma mochila pesada contendo velas pretas, incenso de sândalo, um punhal cerimonial e um tabuleiro Ouija que havia comprado em uma loja de artigos esotéricos. Léo, o mais cético, mas também o mais curioso, filmava tudo com seu celular, esperando capturar algo extraordinário. Bruno, o mais medroso, seguia-os com os olhos arregalados, enquanto Mariana, a mais entusiasmada, recitava trechos de um livro de magia negra em voz baixa, memorizando as palavras que prometiam abrir portais para outras dimensões. Eles se dirigiram para a parte mais antiga do cemitério, onde túmulos centenários jaziam cobertos de musgo e era, suas inscrições quase ilegíveis. Era o lugar perfeito para o ritual, um local onde a energia dos mortos parecia mais densa e palpável. Estenderam um pano preto no chão, acenderam as velas, e Sofia colocou o tabuleiro Ouija no centro. O incenso começou a queimar, liberando uma fumaça densa e doce que se misturava ao ar gelado da noite. Com as mãos postas sobre o indicador do tabuleiro, Sofia começou a entoar as palavras do ritual, sua voz ecoando estranhamente no silêncio sepulcral. Mariana a acompanhava, recitando em uníssono. Léo, apesar do ceticismo, sentia um arrepio na espinha, e Bruno tremia incontrolavelmente, os olhos fixos na chama das velas que dançavam com o vento. Nós invocamos as entidades deste lugar, os que partiram e os que aqui residem. Manifestem-se. Pedimos vossa presença, vossa voz, vossa verdade. Sofia recitou,
sua voz ganhando uma intensidade quase sobrenatural. Por um momento, nada aconteceu. Apenas o som do vento farfalhando nas árvores e o crepitar das velas. Léo estava prestes a rir, a dizer que tudo não passava de uma farsa, quando um som sutil, quase imperceptível, quebrou o silêncio. Um sussurro. Não era o vento, nem a voz de um deles. Era algo mais profundo, mais antigo, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O indicador do tabuleiro Ouija começou a se mover lentamente, arrastando-se para a letra O, depois para L e então para A. Olá. Os 4 adolescentes prenderam a respiração. Bruno soltou um pequeno grito abafado. Quem está aí? Perguntou Sofia, sua voz agora embargada. Uma mistura de excitação e medo. O indicador se moveu novamente, mais rápido desta vez, formando as palavras: Saiam agora. Um calafrio percorreu a espinha de todos. O ar ficou pesado, denso, e o cheiro de terra úmida e flores murchas se intensificou. As chamas das velas começaram a oscilar violentamente, como se uma força invisível estivesse soprando sobre elas. O que é isso? Sussurrou Léo, a câmera do celular tremendo em suas mãos. De repente, um pequeno vaso de flores secas, que estava sobre um túmulo próximo, foi arremessado com força contra uma lápide, estilhaçando-se em pedaços. Um grito agudo escapou de Mariana. Os adolescentes se encolheram, olhando ao redor, mas não havia ninguém. Apenas sombras dançantes e a sensação opressora de uma presença hostil. O sussurro voltou, mais alto desta vez, mais ameaçador. Não eram palavras, mas uma cacofonia de vozes distorcidas, um coro de agonia e raiva que parecia vir de debaixo da terra. O chão parecia vibrar levemente sob seus pés. Precisamos ir embora! Bruno gritou, o pânico tomando conta. Sofia, embora assustada, sentia uma estranha fascinação. Não, esperem. Talvez possamos nos comunicar. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o punhal cerimonial voou da mochila e cravou-se na terra a poucos centímetros do pé de Sofia. Foi um movimento rápido e violento, impossível de ter sido feito por qualquer um deles. Foi o suficiente. O grupo de ocultistas amadores, que antes buscava o sobrenatural por curiosidade, agora estava em estado de terror puro. Eles largaram tudo para trás. As velas, o incenso, o tabuleiro Ouija, e correram desesperadamente para fora do cemitério, o pânico impulsionando seus pés. O som dos sussurros e a sensação de serem observados os seguiram até os portões. Ao chegarem à segurança da rua, ofegantes e trêmulos, eles se entreolharam, os rostos pálidos e os olhos arregalados. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, e a imagem do punhal cravado na terra e do vaso arremessado estava gravada em suas mentes. Léo revisou a gravação em seu celular, mas para sua frustração, a câmera havia falhado exatamente nos momentos mais críticos, mostrando apenas estática e ruídos estranhos. No dia seguinte, ainda em choque, decidiram que precisavam contar a alguém. Foram à delegacia, com os rostos marcados pelo medo e pela falta de sono. Tentaram explicar o que havia acontecido, a invocação que deu errado, a presença maligna, os objetos arremessados e os sussurros ameaçadores. Os policiais, acostumados com denúncias de vandalismo e pequenos delitos no cemitério, ouviram a história com uma mistura de tédio e diversão. Vocês estavam brincando de invocar demônios no cemitério. É isso mesmo? Perguntou um dos oficiais, contendo um sorriso. Provavelmente alguém de fora assustou vocês, ou a imaginação de vocês, depois de lerem esses livros de magia negra. Eles foram repreendidos por perturbar a paz e por fazer bagunça em um local sagrado. A denúncia foi registrada de forma superficial, rotulada como perturbação e alucinações induzidas por crenças, sem qualquer investigação séria. Os jovens foram dispensados com um aviso para não voltarem ao cemitério à noite. A polícia, é claro,
Não acreditou em uma palavra. Mas o medo nos olhos dos adolescentes era palpável, real e inegável. A experiência os havia marcado profundamente, e a fascinação pelo oculto havia se transformado em um terror paralisante. Eles haviam buscado o sobrenatural e o encontraram, mas não da maneira que esperavam. E o cemitério, em sua vingança silenciosa, havia lhes ensinado uma lição amarga sobre os perigos de brincar com forças que não compreendemos. A presença maligna que eles despertaram talvez nunca mais os deixasse em paz, assombrando seus sonhos e pensamentos, um lembrete constante de sua imprudência. Enquanto a polícia desdenhava os relatos dos jovens ocultistas, classificando-os como meras fantasias juvenis, a realidade do inexplicável continuava a se manifestar em outros cantos do cemitério. Longe da rebeldia e da busca por emoções fortes, havia um homem cuja conexão com o lugar era de uma natureza completamente diferente. Seu Antônio. Um viúvo que, com seus 80 e poucos anos, mantinha uma rotina quase sagrada de visitar o túmulo de sua amada esposa, Maria. Todos os dias, ao entardecer, ele caminhava lentamente pelos alamedas de pedra, uma bengala servindo de apoio, o chapéu de feltro protegendo-o do sol que se punha. Seus passos eram lentos, mas firmes, impulsionados por um amor que transcendia a vida e a morte. Seu Antônio nunca se considerou um homem de grandes crenças no sobrenatural. Sua fé era simples, alicerçada na memória de sua Maria e na certeza de que um dia se reencontrariam. No entanto, nos últimos meses, algo peculiar havia começado a acontecer durante suas visitas. Não era uma sombra disforme como a que assustava o guarda noturno João, nem o lamento de uma noiva como o casal Ana e Pedro haviam ouvido, muito menos a interação infantil da família Silva, ou a vingança espectral que Marcos, o vândalo, havia provocado. Era algo mais sutil, mais reconfortante, mas igualmente inexplicável. Tudo começou com um latido suave, quase um murmúrio que parecia vir de trás de um dos ciprestes mais antigos, perto do jazigo de sua Maria. Seu Antônio, que sempre teve cães e adorava a companhia canina, olhou em volta, esperando ver algum vira-lata desgarrado ou um animal de estimação de outro visitante. Mas não havia nada. Apenas o silêncio pesado do cemitério, pontuado pelo canto distante dos pássaros. Ele ignorou, atribuindo o som à sua imaginação ou à distância. No dia seguinte, o latido se repetiu, desta vez mais próximo, acompanhado pelo som indistinto de patas arrastando-se na grama seca. Seu Antônio sentiu uma brisa fria tocar suas pernas, como se algo tivesse passado por ali. Ele parou, olhando para baixo, e teve a nítida sensação de que um cão havia roçado em sua calça. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não de medo, e sim de uma estranha familiaridade. Ele se agachou, estendendo a mão, como faria para acariciar um cão, mas seus dedos tocaram apenas o ar vazio. Com o passar das semanas, a presença tornou-se mais constante. O latido, antes esparso, agora o recebia fielmente assim que ele cruzava os portões do cemitério. Não era um latido agressivo, mas um cumprimento alegre. Um "aqui estou eu", que enchia o coração solitário de seu Antônio de uma calorosa e inexplicável alegria. Ele sentia a presença do cão ao seu lado enquanto caminhava, às vezes ouvindo um leve ofegar, ou o som de uma coleira tilintando suavemente, embora nunca visse nada. Era como se um companheiro invisível o acompanhasse em sua jornada diária. O ápice da experiência ocorreu em um fim de tarde particularmente melancólico. Seu Antônio havia passado mais tempo do que o usual conversando com a lápide de Maria, derramando suas mágoas e saudades. Quando se levantou para ir embora, sentiu um focinho gelado em sua mão. Ele olhou para baixo e, por uma fração de segundo, jurou ter visto o brilho de olhos castanhos e o pelo dourado de um labrador. Era o mesmo labrador que ele e Maria haviam tido por 15 anos,
o fiel Bob, que havia morrido alguns anos antes de sua esposa. A imagem desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, mas a sensação do toque gelado permaneceu. Seu Antônio sentiu as lágrimas rolarem por suas faces, não de tristeza, mas de uma emoção profunda e avassaladora. Bob havia retornado. Seu velho amigo, leal até mesmo além da vida, estava ali, acompanhando-o. A partir daquele dia, o cão fantasma, como seu Antônio passou a chamá-lo em seu íntimo, tornou-se seu guardião. Ele o acompanhava em suas caminhadas, sentava-se ao seu lado enquanto ele conversava com Maria, e o mais impressionante de tudo, o guiava até a saída do cemitério. Em algumas ocasiões, quando a neblina baixava e a visibilidade diminuía, seu Antônio jurava que sentia o puxão sutil de uma coleira invisível, direcionando-o para o caminho certo, evitando que ele se perdesse entre os túmulos. A presença de Bob, embora invisível para os outros, era tão real para seu Antônio quanto o ar que respirava. Ele conversava com o cão, contava-lhe sobre seu dia, sobre suas memórias com Maria. Era uma companhia silenciosa, mas reconfortante, que preenchia o vazio deixado pela perda. No entanto, a complacência de seu Antônio com sua companhia fantasmagórica foi abalada um dia, quando um novo guarda, inexperiente e por demais zeloso, o abordou com rispidez. "Senhor, o cemitério está fechando. Preciso que o senhor vá embora." Seu Antônio assentiu, começando a caminhar, mas o guarda o interrompeu novamente. "E por favor, leve seu cachorro. Animais não são permitidos aqui dentro." O idoso parou, confuso. "Meu cachorro? Não há cachorro nenhum, meu jovem." O guarda apontou para o espaço vazio ao lado de seu Antônio. "Claro que há. Ele está bem aí. Um labrador dourado. Vi ele correndo por aqui a manhã toda e agora está ao seu lado." Seu Antônio sentiu um nó na garganta. Alguém mais havia visto Bob. Não era sua imaginação, não era delírio. Seu companheiro fiel, seu cão fantasma, era real. Ele tentou explicar ao guarda com a voz embargada pela emoção que aquele era seu falecido cachorro, que ele o acompanhava. O guarda, claro, ficou perplexo, achando que o velho estava senil. Ainda assim, a experiência o impulsionou. Ele precisava de provas. Queria que o mundo soubesse que Bob, e por extensão, Maria, ainda estavam com ele de alguma forma. Com a ajuda de um vizinho mais jovem, seu Antônio foi à delegacia. Ele tentou explicar a situação, a presença de seu cão, o fato de o guarda também tê-lo visto. O policial de plantão, um homem corpulento com um olhar cético, ouviu a história com uma paciência forçada. "Seu Antônio, entendemos que o senhor sente falta do seu animal de estimação, mas não podemos registrar uma ocorrência sobre um cão fantasma. Isso não é um assunto para a polícia." "Mas o guarda ouviu?" insistiu seu Antônio, a voz tremendo. "Ele pode confirmar." O policial suspirou. "Vamos verificar com o guarda, mas, por enquanto, o que temos é o relato de um senhor idoso que viu algo que não estava lá." A denúncia foi registrada, mas com a ressalva óbvia de que era uma perturbação mental de um idoso. Nenhuma investigação seria feita, nenhuma prova seria buscada. Mas para seu Antônio, a experiência era a única prova de que precisava. O cão fantasma era seu companheiro, uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos, um elo de amor e saudade que nem a polícia, nem o ceticismo do mundo poderiam quebrar. Ele continuaria a visitar sua Maria, e Bob continuaria a acompanhá-lo, um guardião silencioso, um latido no vento, um focinho gelado em sua mão, provando que o amor, em suas mais puras formas, pode realmente superar todas as barreiras. O amor e a saudade de seu Antônio, manifestados na forma de um cão fantasma, mostravam a persistência dos laços afetivos além da vida. Contudo, em outro canto da cidade, uma mulher chamada Sofia buscava uma forma diferente de conexão, um encerramento para uma dor que a consumia.
A sombra da morte súbita de sua irmã, Clara, pairava sobre ela como uma nuvem escura, densa e cheia de perguntas sem respostas. Sofia sentia que algo estava errado, que a versão oficial dos fatos não contava a história completa. A polícia havia concluído o caso como um acidente trágico, um tropeço fatal que levou Clara ao seu fim prematuro. Mas Sofia conhecia sua irmã. Clara era cautelosa, atenta, e a ideia de um simples descuido parecia implausível. Os dias se arrastavam em um véu de luto e desespero. Sofia passava horas no cemitério, ao lado do túmulo recém-cravado de Clara, buscando um sinal, uma pista, qualquer coisa que pudesse aliviar o tormento em sua alma. Ela levava flores frescas, limpava a lápide e falava com a irmã, como se Clara ainda pudesse ouvi-la. As palavras de Sofia eram um misto de saudade, raiva e uma súplica silenciosa por verdade. Certa tarde, enquanto a melancolia pairava no ar úmido do cemitério, Sofia decidiu levar consigo um pequeno rádio portátil. Era um modelo antigo, que Clara adorava ouvir em seus momentos de solidão, sintonizando estações de rádio obscuras que tocavam músicas esquecidas. Sofia pensou que talvez a melodia familiar pudesse trazer algum conforto, uma lembrança doce em meio a tanta amargura. Ela sentou-se na grama fria, ligou o rádio e começou a girar o dial, procurando por algo. Apenas chiados e estática preenchiam o espaço, um ruído branco que parecia amplificar seu próprio vazio interior. De repente, em meio à cacofonia, uma voz. Era fraca, quase um sussurro, mas inegavelmente ali. Sofia congelou, o coração batendo descompassado no peito. Ela ajustou o dial com mãos trêmulas, tentando sintonizar melhor. A voz era distorcida, como se estivesse vindo de muito longe, através de um túnel de tempo e espaço. Não era uma voz humana comum, era etérea, fantasmagórica. E o mais assustador, parecia chamar seu nome. Sofia. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Ela pensou que estava enlouquecendo, que a dor e a privação de sono estavam finalmente cobrando seu preço. Mas a voz persistiu, um murmúrio que se tornava ligeiramente mais claro. Não. Foi. Acidente. Sofia largou o rádio, que caiu na grama, ainda emitindo o chiado e a voz espectral. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de terror, e uma ponta de esperança arrepiante. Seria Clara? Estaria sua irmã tentando se comunicar com ela do além-túmulo? Com as mãos ainda tremendo, Sofia pegou o rádio novamente. Ela o segurou perto do ouvido, tentando decifrar as palavras que se perdiam em meio à estática. A voz parecia lutar para se manifestar, como se estivesse atravessando uma barreira invisível. Ele empurrou. Oh, muro! Quem? Quem empurrou Clara? Sofia sussurrou, a voz embargada. Ela sabia que não podia estar fazendo isso, que era irracional, mas a necessidade de respostas era maior do que qualquer lógica. A voz no rádio tornou-se mais forte por um breve momento, carregada de uma urgência desesperada. O vizinho, da esquina, ele. E então o chiado voltou, mais forte do que nunca, abafando qualquer outra comunicação. Sofia girou o dial freneticamente, mas a voz se foi, substituída apenas pela estática ensurdecedora. Ela sentiu uma mistura avassaladora de alívio e frustração. Alívio por ter ouvido algo, por saber que sua intuição estava certa, e frustração por não ter conseguido mais detalhes. O vizinho da esquina. Essa era a mensagem. Uma mensagem enigmática, mas que acendeu uma nova chama de determinação em Sofia. Ela não podia ignorar aquilo. Aquela voz, aquele aviso, parecia vir diretamente de Clara, uma tentativa desesperada de sua irmã de revelar a verdade. Sofia guardou o rádio, o coração martelando no peito.
Ela sabia que a polícia a consideraria louca. Como ela poderia explicar que seu rádio pegou uma mensagem do além, uma revelação sobre a morte de sua irmã? Mas ela tinha que tentar. A imagem do rosto de Clara, a dor em sua voz espectral, eram reais demais para serem ignoradas. No dia seguinte, Sofia foi à delegacia, o rádio portátil firmemente seguro em suas mãos. Ela pediu para falar com o detetive responsável pelo caso de Clara. Com uma mistura de nervosismo e convicção, ela relatou a experiência, a voz no rádio, a mensagem sobre o vizinho da esquina e o empurrão do muro. O detetive a ouviu com uma expressão que variava entre ceticismo e pena. Ele tentava manter uma postura profissional, mas era evidente que ele a considerava uma mulher em luto, delirando de dor. Senhora Sofia, nós entendemos sua dor. É natural buscar explicações em momentos como este, mas... Uma voz no rádio, do além. Ele disse, forçando um sorriso. Não podemos basear uma investigação em algo assim, Sofia insistiu. Mas eu gravei. Eu gravei a estática, o chiado e a parte onde a voz fala. Ela estendeu o rádio, implorando para que ele ouvisse. O detetive pegou o rádio, hesitante. Ele apertou o play e ouviu o chiado, o ruído branco que parecia infinito. E então, lá estava, fraca, distorcida, quase inaudível, mas presente. Não. Foi. Acidente. Ele empurrou. O muro. Ó. Vizinho. Da. Esquina. Ele. A expressão do detetive mudou. O ceticismo deu lugar a uma perplexidade genuína. Ele ouviu a gravação várias vezes, tentando encontrar uma explicação lógica. Seria uma interferência de rádio? Uma pegadinha? Mas a voz, embora indistinta, tinha uma qualidade perturbadora, uma ressonância que parecia desafiar a razão. Ele devolveu o rádio a Sofia, sua testa enrugada em confusão. Senhora Sofia, eu não sei o que dizer. Isso é extraordinário. Não podemos abrir uma nova investigação baseada apenas nisso, mas eu prometo que vou reabrir o prontuário de sua irmã. Vou dar uma olhada nas vizinhanças, talvez conversar novamente com os vizinhos, apenas para descartar qualquer possibilidade. A denúncia de Sofia foi registrada como informação de caráter duvidoso, mas com gravação peculiar. A polícia a descartou como delírio em seus relatórios internos, mas a gravação era inegavelmente perturbadora. O detetive, embora cético, não conseguiu ignorar completamente a estranha evidência. A mensagem enigmática, vinda de um rádio no cemitério, semeou uma semente de dúvida. Sofia sentiu um fio de esperança, uma pequena vitória em sua busca pela verdade. A voz de Clara, mesmo que espectral, tinha sido ouvida. E o vizinho da esquina agora seria minimamente observado. A semente de dúvida plantada pela gravação de Sofia era pequena, mas existia. No entanto, ela se juntava a uma montanha de outras denúncias semelhantes, todas elas arquivadas sob a categoria de incidentes inexplicáveis ou perturbação da ordem, quando não podiam ser completamente ignoradas. O caso de Sofia, com sua prova sonora ambígua, era apenas mais um grão de areia na vastidão do inexplicável que a lei lutava para compreender. O oitavo incidente, por exemplo, veio de um grupo de estudantes universitários que, em um desafio de coragem, passaram uma noite em um cemitério abandonado. Eles ligaram para a polícia em pânico, alegando que foram perseguidos por uma névoa densa e fria que parecia ter consciência própria, flutuando entre os túmulos com uma velocidade não natural. A névoa não produzia som, mas sua presença gélida era acompanhada por uma sensação de pavor esmagador. Um dos estudantes, em seu desespero, tropeçou e quebrou a perna, mas o relatório policial classificou o evento como brincadeira de mau gosto que resultou em acidente. As testemunhas, pálidas e tremendo,
descreveram as luzes de seus celulares falhando intermitentemente enquanto a névoa os cercava, mas a polícia não encontrou evidências de vandalismo ou de qualquer agressor físico. Apenas um relato histérico e uma perna quebrada. O 9º caso envolveu um coveiro veterano, um homem que passou 40 anos de sua vida entre as lápides e que se considerava imune a qualquer superstição. Ele denunciou ter visto, em plena luz do dia, um cortejo fúnebre fantasmagórico. Carruagens puxadas por cavalos negros sem cavaleiros, um caixão ricamente adornado levado por figuras indistintas e uma multidão silenciosa de vultos cinzentos que pareciam flutuar sobre o chão. Ele esfregou os olhos, piscou várias vezes, mas a procissão continuou, atravessando o cemitério e desaparecendo na parede de uma capela antiga. Quando ele correu para verificar, não havia vestígios, nem marcas de rodas, nem pegadas, apenas o silêncio pesado e o cheiro de terra úmida. A polícia, ao atender sua chamada, encontrou-o em estado de choque, mas atribuiu sua visão à fadiga e estresse ocupacional, apesar de sua reputação de sanidade e sobriedade. E, finalmente, o 10º incidente. Uma mulher, que visitava o túmulo de sua filha pequena, denunciou ter visto a lápide dela se mover sozinha. Uma suave inclinação para o lado, como se algo por baixo estivesse tentando empurrá-la. Ela jurou ter ouvido uma risada infantil abafada vinda da terra. A polícia foi ao local, inspecionou a lápide, que estava perfeitamente no lugar, e o solo ao redor. Nada. Nenhuma evidência de perturbação. O relatório final falava de angústia materna e alucinação. Esses casos, somados aos de João, Ana e Pedro, a família Silva, Marcos, os ocultistas, seu Antônio e Sofia, formavam um mosaico perturbador. Cada denúncia em si era facilmente descartada. Uma figura sombria, ilusão de ótica, um lamento, o vento, uma criança invisível, imaginação, mãos geladas, hipotermia, objetos arremessados, vandalismo, latidos fantasmas, alucinação auditiva, uma mensagem no rádio, interferência, uma névoa consciente, exaustão, um cortejo fantasma, estresse, uma lápide em movimento, angústia. Mas quando se olhava para o conjunto, para a recorrência de eventos tão bizarros, todos centrados em cemitérios, a probabilidade de serem meras coincidências ou falhas da percepção humana diminuía drasticamente. A luta entre a experiência pessoal do paranormal e a incapacidade da lógica ou da lei de explicá-lo era evidente em cada relatório policial. Os denunciantes muitas vezes eram vistos com desconfiança, como pessoas desequilibradas, em busca de atenção, ou simplesmente como vítimas de suas próprias mentes. A frustração era um sentimento comum entre eles. A falta de crença das autoridades não diminuía a realidade do que haviam vivenciado. As marcas em Marcos, o medo genuíno nos olhos dos jovens ocultistas, a convicção de seu Antônio, a gravação perturbadora de Sofia, tudo isso era real para eles. A compilação de todas essas denúncias, se fosse feita de forma imparcial, revelaria um padrão inegável. Um padrão de eventos inexplicáveis, de testemunhos consistentes sobre o impossível, ocorrendo repetidamente em locais de descanso final. Mas a polícia, como instituição, era avessa a reconhecer publicamente o que não podia ser enquadrado em seus manuais. Para eles, era mais fácil arquivar, descartar ou categorizar como sem solução do que admitir a existência de algo que desafiava a própria estrutura da realidade. A resolução, portanto, não era uma solução no sentido tradicional. Não havia uma explicação científica abrangente para o que essas pessoas haviam testemunhado. Não havia uma prisão para os fantasmas, nem uma multa para as aparições. A polícia podia ignorar, mas esses eventos continuavam a assombrar não apenas os cemitérios, mas também as mentes daqueles que os vivenciaram. Eles carregavam o fardo de um conhecimento que o mundo racional se recusava a aceitar. Eles sabiam que os mortos,
ou o que quer que se manifestasse em seus lugares de repouso, não estavam em silêncio. Eles sussurravam, lamentavam, perseguiam e até mesmo tentavam se comunicar. E a cada nova denúncia, a barreira entre os mundos parecia se afinar um pouco mais. Então, resta a pergunta: a você que nos acompanha, será que, ao visitar um cemitério, você estaria preparado para se tornar a próxima denúncia? Será que o seu encontro com o inexplicável o levaria a uma delegacia, a um registro de delírio ou perturbação? Ou será que você, como tantos outros, guardaria seu segredo, sabendo que algumas verdades são simplesmente muito grandes e muito aterrorizantes para serem contadas? Os cemitérios guardam mais do que apenas os mortos. Eles guardam segredos que a polícia não pode resolver, mistérios que a ciência não pode explicar, e experiências que mudarão para sempre a vida daqueles que os testemunham.